Caso Mateuzinho. Caso Mateuzinho. Eu acho difícil de explicar, tá? Eu acho difícil de explicar. Eu só vou aceitar uma explicação começando com desculpas, com um pedido de perdão. Porque eu acho que o perdão, ele é nobre, sabe? Se qualquer um que pedir perdão para mim, eu aceito. Eu aceito. Se pedir desculpas, poxa, erramos, pedimos perdão, não deveríamos ter trazido o jogador para São Paulo, colocado a camisa do clube, treinado, vestido essa grande camisa do Corinthians, enfim, né? Admitir o erro. Assim, só há como você perdoar alguém quando há arrependimento. Então, é claro que precisa ter um fruto de arrependimento para que o torcedor venha perdoar, né, o que tem sido feito, tá? Agora, se chegar, né, com aquele discurso, não aceitamos, né, o Corinthians não vai ser mais vitrine para ninguém, o Corinthians não sei o quê, foi por isso que nós não queremos mais o Mateuzinho. Cara, esse discurso seria lindo se fosse, né, há 15 dias atrás, há 15 dias, por exemplo, sem o jogador se apresentar no clube, sem o jogador vestir a camisa do clube, sem confirmar que o jogador estava contratado, entendeu? Porque tudo o que o Flamengo quis de privilégios no contrato, inicialmente foi aceito. Porque se não fosse aceito, é simples essa matemática, tá? É simples. Se não fosse aceito, o jogador não estaria treinando no Corinthians. O Tite deu entrevista lá no Flamengo, dizendo, já falando em tom de despedida, que o Mateuzinho era muito bom, enfim, várias situações, tá? Agora, qual foi o grande erro? O grande erro foi negociar com o Flamengo, aceitar o que o Flamengo impôs, né? E depois, numa conversa entre eles, alguém lá, né, com juízo, eu não vou citar nem quem acertou nem quem errou, porque é um corpo, né? Eu acho que quando acerta um, acerta todos, errou um, errou todos. Se não for isso, aí teria que realmente, né, se não for para trabalhar dessa forma, então vai ter que realmente rever algumas coisas e alguns cargos. Agora, eu estou bem calmo, né? Eu estou bem calmo, mas assim, o amadorismo, nesse caso, foi algo absurdo, tá? Eu estou tentando me lembrar de quando aconteceu isso na carreira, há muitos anos mesmo, acho que há 15 anos, quase 20 anos aconteceu isso no Santos. Estou tentando me recordar um jogador que treinou lá e não estava contratado. Eu vou lembrar qual é esse jogador, tá? Vou lembrar ainda. Mas isso é de um amadorismo que o futebol atual hoje não suporta mais. Você negociar, né, com um clube, contratar um jogador de um grande clube do futebol brasileiro, trazer ele para um outro grande clube do futebol brasileiro para treinar e ele nem é seu jogador. Enfim, é uma irresponsabilidade tremenda. E o que foi aceito de início foi um absurdo. Esse menino não tinha nem que sair da Gávea. Por exemplo, não ter um passe fixado, não ter eu falo passe, né? Porque eu sou das antigas, meu irmão, né? Enfim, na história do futebol é difícil você ver esse tipo de situação, ainda mais nos tempos de hoje. E ver, né, inicialmente o Corinthians aceitar o que o contrato, né, estava ali, né, sugerindo, foi algo incrível. Esse rapaz não podia ter saído do Rio de Janeiro. O Corinthians ia aceitar, além do valor, não ter um valor fixado de compra, né?
Como é que pode? Não, eu comprei aqui o jogador, sabe? Eu comprei aqui um carro, mas ele não tem volante, não tem roda. Eu percebi isso agora. Eu comprei um celular, mas não veio o carregador, não veio nada, não veio nada, tá? Não veio nem a memória do celular. Pô, cara, você não pode fazer uma negociação, o cara começar a treinar lá e você perceber coisas que você não tinha percebido. Pelo amor de Deus, né, velho? Hein? Pelo amor de Deus. Essa é a verdade. Tinha uma cláusula que o Flamengo podia pedir o jogador de volta a qualquer momento. Meu Deus do céu. Ai, aí eu diria, filho, aí não dá negócio aqui não, meu irmão. Hein? Quando negocia com o Flamengo, você tem que negociar aqui, meu amigo, de igual para igual. O Flamengo não está aqui, o Corinthians aqui. E o Flamengo também não está abaixo do Corinthians. Tem algumas situações que o Flamengo está aqui melhor, e outras situações que o Corinthians está. O Flamengo não tem estádio, o Corinthians tem. O Flamengo não precisa se preocupar em pagar estádio. Flamengo, quando você negocia Flamengo e Corinthians, é aqui, amigo. Você não tem que ficar acuado e achar que você tem que aceitar tudo do Flamengo. E aí depois alguém, ou depois decide voltar atrás. Hein? Isso não faz sentido, tá? E outra, esse papo aí que todo empréstimo tem cláusula de retorno, isso é papo furado, meu irmão. Cada contrato é um contrato, entendeu? Pô, você fazer uma cláusula de retorno pro Paysandu, pro Avaí, é uma coisa, meu amigo. Agora, você é o Flamengo e vem com um papinho de cláusula de retorno imediato ao Corinthians, nota do Matheus França, tá? Nota do Matheus França. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que encerrou as negociações com o Clube de Regatas Flamengo pelo empréstimo lateral direito Matheus França. O Corinthians não aceitou 3 exigências do Flamengo pelo acordo. Nenhuma taxa de vitrine, o Corinthians propôs 20%. Valor de compra pré-fixado em 11 milhões de euros. Cláusula de retorno imediato, que é mais um acerto do canal Café do Setorista. Tudo isso aqui eu trouxe para vocês, tá? Tudo isso aqui eu trouxe para vocês. Nesta terça, o Flamengo solicitou a assinatura do contrato sem os pontos acima ajustados ou o retorno imediato do jogador. Como não houve acerto entre as equipes pelo empréstimo, Matheus França deixou as dependências do CT Joaquim Grava. Só faltou aqui o pedido de desculpas na nota oficial, que não faz mal a ninguém, tá? Que não faz mal a ninguém, porque a maneira que a nota foi dada, parece que o jogador não estava no clube treinando, inclusive participando de jogo de treino aberto. Isso foi um grande erro. Isso foi um grande erro, tá? A torcida do Corinthians merecia um pedido de desculpas pela vergonha que passou. E não adianta a gente querer se enganar, tá? Estamos passando vergonha. A imprensa, aqueles que já não gostam do Corinthians, nem quando o Corinthians acerta, vão detonar, entendeu? E com razão, e não tem como defender. Caso Lucas Veríssimo. O jogador é mercenário, que vocês falaram? Eu não vou usar esse termo. O jogador foi ingrato? Aí eu uso, foi ingrato. Foi ingrato porque ele estava desacreditado no Benfica. Esses são negócios. Ele ajudou o Corinthians o ajudou nesse período. Um baita de um zagueiro indiscutível. Só que tem uma coisa, tá? O Corinthians tinha que pagar uma entrada, porque o Corinthians comprou parcelado, mas tinha uma entrada nessa compra junto ao Benfica. E o Corinthians não depositou o valor de entrada. Se o Corinthians tivesse depositado o valor de entrada, o ingrato estava jogando no Corinthians com ingratidão e tudo. Meu amigo. Se pagasse, acabou, meu amigo. Querendo sair ou não, ia jogar. Ia jogar. Então, o jogador, jogar a culpa no jogador, entendeu? Cara, é claro que o jogador,
foi ingrato. Mas são negócios, é futebol. Que amor Lucas Veríssimo tem pelo Corinthians? Nem pelo Santos ele teve, que ele foi criado lá no Santos. Não tem amor, velho. São negócios. Se o Corinthians paga o Benfica, o Lucas Veríssimo talvez não ficasse bem no Corinthians, né? Benfica no Corinthians, talvez não. Mas ia ficar. Ia ficar porque tinha que pagar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ia ficar porque estava pago. Não tem como sair. Tá? Não tem como sair. Esquece o Veríssimo. É terapia? Eu não. Vou esquecer quando passar. Ainda tá na minha memória e as coisas estão aí, tá? E as coisas estão aí. Essa história não tá batendo, pois o Corinthians tem crédito para receber do João Vitor. Tem, mas não envolveu no negócio. O Benfica vai pagar o Corinthians. E a entrada era muito maior do que esse crédito. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para mim, essa história tá bem clara, tá? Tá bem clara essa história, hein? E o Corinthians fez, né? Fez essa vergonha. Agora, em relação ao Garro, pô, os caras mudaram de ideia, pediram lá uma entrada maior, mas não estava no contrato? Hein? Que contrato é esse? Que eu pego o jogador, ó, vamos lá, o Garro, eu pego o jogador, trago para o Brasil, coloco a roupa do Corinthians nele, põe ele para treinar, por quê? Porque eu tenho um contrato assinado, eu comprei esse jogador. Ou esse contrato ele é um contrato vivo, é uma folha que tem boca, olho, e ele começou a mexer sozinho. A partir de agora, estou mudando a entrada. Aí eu abri o contrato, no meu computador a entrada estava mudada, estava trocada. Ah, velho. Eles mudaram a primeira parcela, mas não está no contrato. Todo contrato que eu faço, eu sei, eles fizeram isso. Beleza. Eu não estou falando que eles não fizeram isso. Mas todo contrato que você faz está lá. Primeira parcela, você paga tanto. E a gente pobre, entendeu? Sabe disso. Essa primeira aqui, essa vai doer, vou me apertar, vou pagar essa. Aí a outra, beleza, é mais leve, né? Valor menor. Cara, não existe. Eu comprei um carro, aí dei a entrada, falei, vou dar a entrada aqui. Daqui a pouco a entrada mudou.